Antônio Fradique Ascioli, nascido aos 23 de fevereiro de 1927 em Fortaleza, primogênito dos 5 filhos de Esaú Ascioli e de Dona Hilda Fradique Ascioli. Infância dividida entre os pais na fazenda em Guaiúba e os estudos na casa de seus avós maternos em Fortaleza. Figura ilustre no Ministério Público Estadual, Dr. Antônio Fradique Ascioli galgou todos os postos hierárquicos da instituição, inclusive de presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Aposentou-se como procurador de justiça. O universo jurídico não foi uma escolha própria, mas um sábio conselho paterno. Abre aspas. Eu fui criado dentro de um sítio, então eu tinha uma verdadeira loucura pela agricultura. Porém, meu pai não queria que eu fosse agrônomo, por conta da vida sofrida que ele teve nessa profissão. Assim, eu resolvi seguir os conselhos dele, que dizia ser promotor de justiça, fazendo acusação, a coisa que mais admirava na vida. Eu dei esse prazer ao meu pai, ingressei no Ministério Público e hoje não me arrependo da escolha, fecha aspas, recorda o ex-procurador de Justiça. Em 1950, Dr. Fradique Ascioli concluiu na Faculdade de Ciências Sociais e Jurídicas pela Universidade Federal do Ceará e ingressou no Ministério Público 2 anos depois, assumindo como promotor de justiça de Pacatuba, tendo sido titular ainda das comarcas de São Gonçalo e de Quixadá, até chegar a Fortaleza. Sempre atuou respondendo por várias comarcas, como Maranguape, Redenção e outras. Em 1966, foi eleito para o cargo de prefeito de Pacatuba e, como sempre, à frente de seu tempo, viu a necessidade da união dos municípios. Líder nato, fundou a APRECE, Associação de Prefeitos e Municípios do Estado do Ceará. Foi por 2 vezes presidente desta instituição. Vale lembrar que, quando vereador por Pacatuba, também fundou a Associação Cearense de Vereadores do Estado do Ceará, a UVC, apaixonado pelas causas municipalistas. Ocupou ainda, durante pausa em sua atuação na instituição, a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado do Ceará, atuando como assessor daquela importante pasta. Com o seu retorno, Dr. Fradique Ascioli chegou à entrância especial, onde, lotado na 8ª Vara Cível, até ser promovido a procurador de justiça e ser aposentado, então, pelo sistema compulsório. Segundo o procurador, abre aspas, agir de acordo com a própria consciência é fundamental na conduta de qualquer homem de bem, fecha aspas. Outro episódio significativo de sua atuação está no período da Constituinte, que deu origem à Carta Magna. Na ocasião, Dr. Fradique Ascioli era presidente da ACMP e líder nacional da bancada do Ministério Público do Parlamento. Lutou bravamente para que o Ministério Público obtivesse os valores que lhes são inerentes e merecidos. Incontáveis viagens a Brasília, a grande maioria com recursos próprios, resultaram no grande reconhecimento que o Ministério Público tem hoje de toda a sociedade. Dr. Fradique Ascioli atribui a esse período uma importância histórica. Abre aspas, a maior vitória que tivemos foi a aprovação do texto constitucional. Hoje o Ministério Público é praticamente o 4º poder. Isso foi uma luta gloriosa que nós travamos na Constituinte. Fecha aspas. Como reconhecimento de seu esforço nessa luta, Dr. Fradique Ascioli foi condecorado pelo Ministério Público em uma solenidade ocorrida em Gramado, no Rio Grande do Sul. Esses e outros momentos são símbolos da luta institucional pela autonomia. A própria ACMP é um reflexo da evolução. A classe passou a se unir e ter mais consciência política. Isso fortaleceu a entidade. De 1997 até hoje, vem se dedicando exclusivamente à sua família, além da sua esposa e dos 7 filhos, 10 netos, que o amam e o admiram muito. Convidamos, nesse instante, para receber a comenda, o senhor ex-prefeito
de Guaiúba, Antônio Carlos Fradique Acioli, filho do homenageado. Das mãos do vereador Francisco Kleber Ferreira. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Enio, prefeito Alexandre, que também foi meu colega de infância, e vendo a sua mãe, queria homenageá-la, em seu nome, Dona Marina, homenagear todas as mulheres aqui presentes, que ela foi amiga da minha mãe também, quando sofria ainda naquela época no Colégio Cristo, né, levando os filhos para estudar, morávamos no sítio aqui, Cocorote, em Guaiúba, e assim como ela também sofria para levar na estrada daquela época os filhos para estudar em Fortaleza. Mas eu vou ser bem breve. Eu queria apenas resumir toda essa trajetória de vida do meu pai e daquelas pessoas que são vocacionadas para a política. Às vezes a gente tenta encontrar uma frase para definir o que é esse sentimento, o que é que nos arrasta, o que é que nos move a determinados períodos da vida da gente se doar para o nosso município. E eu acho que todos, pelo menos a maior parte de vocês, deve ter recebido um vídeo que está rolando muito na internet, que fala sobre a consciência coletiva, que fala sobre um trabalho de um antropólogo numa tribo africana, e ele fez a seguinte experiência. Ele chamou os meninos, as crianças dessa tribo africana, em torno de 20, 30 meninos, pegou um saco cheio de chocolate, bombons e colocou numa árvore a uma certa distância, 100, 150 metros de distância. E chamou as crianças, explicou qual era o experimento que ele estava fazendo e disse: olha, quem chegar primeiro lá naquela árvore vai ganhar aquele saco cheio de chocolate e bombons. E ele então startou as crianças, né, no que a gente costuma, né, sempre ver e tal. Quando ele disse já, para surpresa dele, as crianças saíram todas de mão dadas, correndo no mesmo passo, chegaram lá na árvore, abraçaram o saco de chocolate e bombons e começaram a rir, dividindo os chocolates, e ele ficou surpreso. Olhou para as crianças e perguntou ao tradutor da tribo: o que foi que aconteceu? Por que essas crianças não fizeram o que, obviamente, talvez alguns fizessem, de correr para chegar primeiro e ser o vencedor para ganhar aquele saco de bombom e chocolate? Aí um das crianças, rindo para ele, olhou e sentiu Ubuntu. Eu acho que vocês já viram esse vídeo, está passando muito na internet. E a tradução desse vídeo, a tradução dessa palavra Ubuntu, significa consciência coletiva. E eu acho que as pessoas de bem, cada vez mais, têm que procurar a ocupar cargos públicos. É necessário para que a gente crie e melhore não só o nosso município, mas como o doutor Fradique e todos os prefeitos que assumiram, como bem falou os oradores que me antecederam, cada um teve um papel importante. Uns mais, outros menos, outros extraordinários, outros visionários. Eu resumiria a vida do meu pai como sempre foi uma pessoa visionária. Ele sempre foi um pouquinho à frente da época dele e do tempo dele. E sempre nos arrastou, os 7 filhos, para tentar sucedê-lo, arrastar para a política. Eu vi o professor dizendo que não tinha vocação, mas não é diferente não, professor. Na nossa família são 7 irmãos, e justamente eu, o mais novo, foi que peguei a veia política. Não é fácil a gente atrair as pessoas para essa política, porque nós sabemos o quanto é ardoroso. Eu acho que os relatos que vão se suceder aqui sabem o quanto é espinhosa a vida pública. Mas eu diria para os jovens que estão aqui presentes, infelizmente as crianças que estavam ali já saíram, de dizer para elas que o desafio é esse. Cada vez mais parece que tem forças que querem afastar as pessoas de bem da política, mas é justamente o contrário. É esse espírito, o Ubuntu, que deve prevalecer nos jovens e em todos aqui presentes. Consciência coletiva. Muito obrigado em nome da família Fradique Acioli. Muito obrigado. Dr. Kleber, vereador do nosso município, entrega a comenda ao Dr. Fradique.